Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Um vaso novo, tudo é possível, se podes crer. Tudo é possível, se podes crer. Fé move a mão de Deus, tem sua palavra viva, tudo é possível, se podes crer. Graça e paz, queridos irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Quero saudá-los com o Salmo 34, versículo 18, onde está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os do espírito abatido. Nós sabemos pela palavra de Deus que Ele se alegra quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele. Ele se alegra e Ele espera isso de cada um de nós. Com essa palavra eu saúdo a todos, iniciamos este culto em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça. Obrigado, Pai, porque Tu se mostra favorável àqueles que se arrependem, que se voltam para Ti, que clamam a Ti pelo Teu perdão e Tua misericórdia. Dá com que, através da pregação da Tua palavra agora, Tu fales conosco, nos mostre onde nós estamos errando e nos ajude, Senhor, a reconhecer a nossa culpa e andarmos em arrependimento diante de Ti. Obrigado por mais uma oportunidade de podermos ouvir e meditar na Tua palavra. Abençoe-nos e nos guarde em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, compartilho o texto de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9, que diz o seguinte: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho.
Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Queridos, será mesmo que cada um colhe aquilo que planta? Colhemos somente o que nós plantamos? Esse texto nos traz histórias estranhas. Lucas relata sacrifícios de sangue humano e um acidente com mortes. Na verdade, ele fala de detalhes que nós pouco conhecemos nos evangelhos e também na Bíblia, porque envolviam fatos sem muita importância para a história da salvação. Mas aqui nesse texto, eles têm uma ligação com Cristo, com o que Jesus viria ensinar pela parábola. Esses fatos apontados estão ligados com o ensino de arrependimento. Sobre os acontecimentos estranhos, parece que os soldados romanos mataram alguns homens galileus no templo durante o período da Páscoa. Não sabemos ao certo o que aconteceu sobre essa notícia, até porque também ela não é relatada em nenhum outro momento e desconheço se é relatada em algum texto secular. Parece-nos que o Pilatos mandou matar alguns galileus, onde quer que fossem encontrados, sem dó nem piedade. Talvez eles fossem agitadores, mas qualquer afirmação que fizéssemos aqui seria apenas suposições, especulações. O fato é que algumas pessoas trouxeram essa notícia a Cristo como algo que havia acontecido recentemente. E esse fato trouxe muita inquietação a todas as pessoas daquele lugar. E talvez as pessoas se perguntassem e queriam que Jesus emitisse algum parecer sobre essa situação. Contudo, Cristo não emite nenhuma palavra sobre o acontecido. É importante percebermos o que está por trás dessa notícia. Os judeus tinham um pensamento de que as coisas acontecem na nossa vida de ruim, as coisas que acontecem de ruim são castigo, ou consequência de algum pecado. Em outras palavras, eles estavam assustados também pela selvageria dentro do templo, mas por outro lado deviam estar se questionando e conversando uns com os outros e dizendo: provavelmente esses galileus mortos receberam o que mereciam por causa dos seus atos. Eles estavam afirmando que aqueles galileus eram mais pecadores do que os outros e por isso aconteceu aquela desgraça sobre a vida deles. Mas Cristo rechaça essa ideia. Ele de forma nenhuma nega que existe castigo por causa do pecado, mas não assim como as pessoas estão pensando. E de forma alguma aqueles galileus que morreram eram piores ou maiores pecadores do que os outros. Cristo estimula a todos que o ouviam, cada um, a olhar para dentro de si. Ele exorta que todos que consideram a desgraça acontecida pensem que isso poderia ter acontecido com cada um deles. E ele quer saber o íntimo de cada um. Como estão diante de Deus? Arrependidos ou relapsos com suas vidas diante do Senhor? Pode ser que aconteça algo de ruim para cada um, e a pergunta é: todos estão preparados para isso? Todos estão preparados para se encontrar com o Senhor? Ele traz à memória deles outro fato.
acontecido sobre uma torre que desabou e matou 18 pessoas. E também pergunta será que aqueles que morreram naquele acidente eram mais pecadores? Mas ele queria lembrar a todos e exortar novamente que cada um avaliasse a sua própria vida, ao invés de ficar especulando, tentando entender o porquê dessas mortes, se pecaram ou não. Sabemos que a vida pertence a Deus e, em última análise, Deus dá a vida e também a tira no tempo certo. Isso quer dizer que sempre precisamos estar preparados, prontos para a morte. O que é morte? Aqui no caso desse texto aponta para o arrependimento como preparo. Ou melhor, a pergunta que eu fiz antes, o que era estar pronto para a morte? Nesse caso, ele aponta para o arrependimento. Isso é estar pronto. Sabemos que sem arrependimento, ninguém pode ser salvo. À primeira vista, essa primeira parte do texto expressa também que nós não devemos emitir juízo sobre pessoas que sofreram algum acidente, que morreram por causa de alguma situação. Mas cada pessoa deve olhar para si mesmo, para suas próprias atitudes, avaliando constantemente a sua situação de arrependimento diante do Criador. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Versículos 3 e 5. Ele afirma isso 2 vezes no texto. A parábola da figueira, Cristo novamente usa de um recurso de fácil entendimento para aquela cultura, para aquele tempo, uma parábola para explicar o que já havia falado. Um produtor tinha um pé de figo plantado na sua roça e, indo procurar o fruto nessa árvore, não encontrou. Disse então ao seu funcionário: olha, há 3 anos eu venho aqui olhar para colher algum fruto e nada, não produz. Corte-a, porque ela não produz e ainda está ocupando o lugar de uma outra fruta que poderia estar produzindo. Ela está inutilmente nesse lugar. Mas o funcionário sugere: Senhor, calma, vamos adubar novamente essa planta e deixar mais um ano. Se não tiver fruto no ano que vem, então vamos cortar. Essa parábola ilustra que Deus é o dono da vinha e plantou uma árvore no meio dela. Essa árvore, a figueira, simboliza o seu povo. Quando essa figueira foi plantada na vinha, obteve um privilégio especial de poder estar num lugar que não era dela, num lugar central. Assim, o povo de Deus desfrutou de um privilégio, ser o povo de Deus durante toda a sua vida. Seguindo a explicação da parábola, os 3 anos que o proprietário não encontrava frutos na árvore, há séculos, milênios, Deus também sentira a dureza do seu povo, a sua falta de arrependimento. Quando ele fala da sentença de cortar a árvore, ele está falando de 2 coisas. Essa árvore está inútil, não produz, e além do mais ela suga da terra onde ela está. O povo de Israel vai ser condenado porque não é mais considerado digno de ser chamado povo de Deus. E também usufrui inutilmente das bênçãos de Deus. Não produz frutos que agradam ao Senhor. Coisas que as bênçãos que eles recebiam provavelmente iriam alegrar outros povos.
Mas essa árvore pode se alegrar, porque alguém vai interceder por ela. A sentença é que lhe seja posto um machado na raiz, imediatamente, e ela seja cortada, mas o funcionário propõe: vamos cuidar dela, vamos adubar, vamos tentar cuidar dela mais um ano, vamos dar mais um tempo, para que ela produza frutos. E esse funcionário, comparado a Cristo, ele se submete a ser o jardineiro por um período. Ele está evitando que temporariamente essa árvore seja derrubada, para dar mais uma chance para ela. Cristo estava advertindo o povo do terrível juízo que estava se aproximando. Muitas e muitas vezes eles foram advertidos no Antigo Testamento, mas nunca deram ouvidos para os profetas, para os líderes de Deus. Se mantiveram obstinados, teimosos. O jardineiro quer se empenhar ao máximo para que essa planta produza muitos frutos, e para isso ele vai usar de todas as medidas. Ele vai cavar, ele vai adubar ao redor dela. Ele espera que Deus dê mais tempo para essa planta e que ela melhore. Espera que o povo se arrependa dos seus pecados, da sua autojustiça. Ele espera que o povo acorde para o arrependimento sincero. Se isso não vier a acontecer, então, Senhor, execute a sua sentença. A saber, que eles sejam excluídos da bênção de Deus, da herança do Senhor. Eles serão extintos como nação, como povo. E essa parábola termina dizendo: se vocês não se converterem, todos perecerão. Para finalizar, as pessoas achavam que os que morreram em mortes trágicas, eram mais pecadoras que as outras. A resposta de Cristo é não. Se todos não se arrependerem, vão perecer. E aqui ele está falando de morte eterna. A morte física, todos nós estamos sujeitos a ela. E ela pode acontecer de todas as maneiras com cada um de nós. De uma forma terrível, de uma forma suave, entre aspas. Com isso, Cristo anula a ideia de quanto mais trágica a morte, maior era o pecado que a pessoa tinha cometido. Não devemos avaliar os acontecimentos trágicos de forma individual, e sim como um chamado ao arrependimento, um chamado à conversão, à mudança de vida. Devemos nos colocar em nosso lugar e não ficar julgando os outros. Quem pode julgar de fato e com justiça é somente o Senhor. Pois somente Ele conhece nossos corações, nossas intenções. Precisamos tomar muito cuidado com nossas interpretações quando se referem a tragédias, a situações difíceis na vida das pessoas. É muito comum se afirmar, quando acontece uma chacina numa favela, de que provavelmente todos que morreram eram bandidos, estavam envolvidos com alguma coisa errada. Mas e quando nossos familiares são mortos violentamente e sabemos da conduta deles? A violência não escolhe pessoas boas ou más. Às vezes, nesses casos, a justiça de Deus é questionada. Não colhemos apenas o que plantamos, mas podemos colher também o que os outros plantam. Em que sentido eu estaria dizendo assim? Seria o caso de um jovem que perde sua vida atropelado por alguém que está alcoolizado. Ele colheu o que o motorista plantou.
Em 2 relatos de tragédia, Cristo termina dizendo: se não houver arrependimento, todos perecerão. Por fim, sem arrependimento não há salvação. Mas arrependimento é muito mais do que um pedido de desculpas, é muito mais do que sentir remorso. Tem a ver com atitude de humildade, de humilhação diante do Senhor. É tristeza de ter pecado, não querendo fazer mais aquilo, de querer agir diferente dali para frente. Quem assim, em oração, se apresenta a Cristo, sempre receberá perdão. Este perdão cobre todos os pecados. Podemos e devemos crer nessa promessa. E Cristo diz: o que vem a mim, de modo algum o rejeitarei. João capítulo 3, versículo 37. Que assim seja, que nós andemos em arrependimento sincero diante do Senhor e do próximo. Convido a orarmos ainda. Senhor, queremos Te agradecer e Te louvar pela Tua palavra, que sempre nos chama à autoavaliação, a olharmos para dentro de nós mesmos e a não querermos julgar quem quer que seja. Perdoe-nos porque fazemos isso com facilidade e ajuda-nos, Senhor, a sermos sinceros conosco mesmos, com o nosso próximo e contigo. Que haja verdadeiro arrependimento em nosso coração. Toque nossas vidas com Teu Espírito Santo para que isso seja possível e preencha-nos com fé e com gratidão e louvor a Ti. Te pedimos, Pai, que guarde e proteja seu Evelino, também a Rosana. Tu sabes as lutas que esses queridos irmãos têm enfrentado. Tenha misericórdia deles, Pai, de todos aqueles que estão internados, enfermos, abatidos, também enlutados. Entregamos tudo isso nas Tuas mãos, clamamos que cuide de nossa nação, cuide da Tua igreja, levante líderes tementes e fiéis a Ti, que colocam a Ti, a Tua palavra, no centro de suas vidas. E aquilo que não conseguimos lembrar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Fiquemos na paz do Senhor. Amém.